A porção dessa semana fala de algumas leis sobre a guerra. Mas a Kabbalah ensina para nós que essa guerra não tem nada a ver com uma guerra física, mas sim com uma guerra que todos nós, até hoje, muitos anos depois da Torá ter sido escrita, travamos diariamente em nossa vida. Qual é essa guerra, como ela funciona e quais são as regras que regem essa guerra, você descobre no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. A porção dessa semana começa dizendo algo mais ou menos assim, eu vou parafrasear o versículo, tá? Quando você sair para a guerra, se você encontrar uma mulher bonita, você pode pegar essa mulher e torná-la sua esposa. E o versículo é um pouco estranho, né? Porque a gente poderia achar o seguinte, bom, se a Torá vai falar de guerra, tem muitas outras leis importantes para falar. Como é que você tem que se conduzir durante a guerra, como é que você vai usar as armas, como é que você vai fazer a pilhagem, se você pode matar ou não. O que tem a ver com a mulher bonita? Por que a Torá começa falando das regras com relação às mulheres bonitas na guerra? Bom, tem um comentarista chamado Ramban, o Narmanides, e ele explica para nós que a Torá está falando de situações de má inclinação, o Yetzer Hará, como a gente chama em hebraico, como a gente chama na Kabbalah. Como assim? O que está acontecendo? O Ramban diz que é o seguinte, Deus está falando como se fosse assim. Como eu te coloquei numa situação de guerra, de você ter que ir para a guerra, eu vou permitir que, se você encontrar uma mulher bonita, você pegue essa mulher para esposa. Vamos entender melhor. Vamos pensar numa situação normal. Quando que a Torá deixaria uma coisa dessas? Você viu uma mulher bonita, você simplesmente vai lá e pega. Não existe isso, Não existe esse tipo de lei. A Torá tem as suas regras. Quando que você pode casar com uma mulher ou não. Ela tem que ser do mesmo povo, ela tem que ser da mesma tribo, em alguns casos, por exemplo, se for sacerdote, da tribo sacerdotal, Então não existe simplesmente isso, eu vi uma mulher bonita, eu vou atrás do meu desejo, vou lá e caso, É pelo contrário, se essa mulher não me for permitida, a Torá vai dizer o quê? Fortaleça-se sobre a sua má inclinação, controla a sua má inclinação e não case. Certo? Se bloqueie, se restrinja, como você quiser chamar. Então o Narmanides explica que aqui isso não está sendo feito porque é um caso de má inclinação, como eu disse, como o Narmanides disse. Já que você está indo para a guerra, e Deus pensaria o seguinte, já que você teve que entrar nessa situação, ou já que eu tive que te colocar nessa situação, eu vou liberar que, se você encontrou uma mulher bonita, você possa pegá-la. Então aqui é como se fosse um caso especial. Deus está abrindo uma exceção. Está deixando que a má inclinação atue. Tudo bem? Então vamos continuar a nossa análise. Se aqui a gente está entendendo que é um caso especial da má inclinação, o Narmanides vai dizer para nós que aqui a Torá vai dar todo um ensinamento para nós sobre essa má inclinação que é tão importante. A gente aprender a conviver com ela ou lidar com ela. A Torá quer dar para nós uma lei, ou algumas leis, alguns ensinamentos sobre isso. Tudo bem? E aí o Narmanides continua dizendo para nós o seguinte, quando você sair para a guerra contra o teu inimigo, é isso que o texto diz. E a primeira coisa então que o Narmanides ensina para nós é justamente isso. Quem é esse teu inimigo? Quem é o verdadeiro inimigo? Eu acho que esse é um ensinamento até já batido, talvez, para nós, estudantes de Kabbalah, mas não custa falar. A gente, às vezes, ainda tem a tendência de pôr o inimigo lá fora, De achar que o inimigo mora lá fora. E a Kabbalah vai dizer, esse é um dos piores erros que a gente pode fazer. Não há inimigo externo, a Kabbalah diz. Os nossos inimigos, pessoal, ou o nosso inimigo, é sempre interno. O nosso verdadeiro inimigo, e o único inimigo, se você quiser pensar assim, é a má inclinação. Tudo que está acontecendo no mundo, se você quiser também pensar desse modo, toda a maldade que você vê no mundo, todos os problemas que ocorrem no mundo é pela má inclinação de cada um, e o que isso gera no mundo. A má inclinação para Kabbalah é uma força enorme, uma força muito, muito atuante nos seres humanos e, portanto, muito atuante no mundo. Mas não que ela age externamente, ela age internamente em cada um. É uma força muito forte, tá? Eu sei que pode parecer redundante, mas estou falando de propósito. Ela é uma força
presente o tempo todo em nós. Tudo bem? Pergunta agora que a gente vai fazer também. Bom, se é essa a força, estamos falando de guerra, né? De ir para a guerra contra o nosso inimigo. Pergunta que a Kabbalah pode fazer, ou que nós podemos fazer. Como é que eu venço essa má inclinação? Como é que eu venço esse nosso inimigo? E a Kabbalah vai dizer o seguinte, olha, vencer, na verdade, não está nas nossas mãos. A má inclinação, pessoal, ela é espiritual. Se a gente for, na verdade, técnico, preciso, a má inclinação é um anjo. A Kabbalah diz que é um anjo, tá? E nós, como é óbvio, somos carne e osso. Nós somos seres humanos. Então, não tem como a gente vencer a má inclinação. A gente vai dormir, por exemplo, e a má inclinação fica acordada. Ela não descansa. Nós temos X anos de vida, né? Você que está assistindo o vídeo, preencha aí o X com a sua idade, e a má inclinação tem 5.781 anos. Esse ano, tá? Em 2021, quando eu estou gravando o vídeo. A má inclinação existe desde que o mundo é mundo. Ela é muito mais antiga que nós. Ela tem os anos do mundo de sabedoria. Nós não somos nada perto dessa má inclinação. Tá? Então a gente não vence, mas o segredo está na expressão usada nessa paraxá, nessa porção, que é quando você sair para a guerra. Como assim? A Torá está dizendo o seguinte, vencer a guerra você não precisa vencer, você não precisa se preocupar com isso. O que você precisa é sair para a guerra. Como assim? A gente diz na Kabbalah que Deus examina corações e rins, tá? Esse é um ditado que a gente tem. Deus vê, o que significa Deus examinar corações e rins? Deus olha no nosso interior. O que Deus olha para nós é se nós realmente queremos vencer a má inclinação. Não se nós vamos vencer, porque acabamos de falar que a gente nem tem capacidade, tá? E nem se nós temos as ferramentas, porque não temos. Mas ele vê se nós queremos. Deus olha se nós queremos realmente ser uma pessoa melhor. Se nós estamos empenhados em nos transformarmos. E aí, se isso é verdade, Deus olha para o nosso interior e vê se isso está realmente em nós, leia a continuação do versículo. O versículo diz, então se você sair para a guerra, Deus vai entregar o inimigo na sua mão. Aí a vitória está garantida, não porque nós vamos vencer, mas porque Deus entrega o inimigo na sua mão. Tudo bem? Então, o segredo, como eu falei, é saia para a guerra e Deus faz a parte dele. Aliás, vamos lá, vamos avançar. Vou ensinar algo bastante importante segundo a Kabbalah. Muita gente, pessoal, estuda espiritualidade, tá? E nem precisa agora falar da Kabbalah. Estuda muito da espiritualidade, estuda muitos assuntos da espiritualidade, mas estuda assuntos que, na verdade, por assim dizer, são pouco importantes. Como assim? São pessoas que não estão estudando, na linguagem do que a gente está falando aqui, como sair para a guerra, como ir para a guerra. São pessoas que vão estudar a espiritualidade e vão estudar assuntos desconexos. Assuntos, digamos, podem até ser interessantes, mas não são relevantes. São assuntos triviais. Para a Kabbalah, é importante que um dos assuntos que você estude na espiritualidade sejam assuntos ligados a você se melhorar como pessoa, a você se aperfeiçoar. Esse é um dos principais assuntos que você teria que estudar na espiritualidade. Vamos ser mais prático, vai, se não ficou claro. Na Kabbalah seria importante que você estude assuntos em que você é fraco, tá? Que você identifique pontos em que você é fraco e como você se superar nisso. Lembrando, você não precisa vencer ou se preocupar em vencer, mas se preocupar em como ir para a guerra, em como querer ser melhor. E aí Deus vai fazer a parte dele, entregando o inimigo nas suas mãos. Deu para entender o que eu quero dizer? Tem gente que vem para a espiritualidade e vai aprender como ser rico, como ganhar poderes, como aprender a controlar não sei o quê. Legal, tudo bem, pode estudar esse tipo de coisa também, mas a pessoa não foi estudar como ir para a guerra, que é uma das coisas mais importantes, tudo bem? E quando eu falo de ir para a guerra e aprender esse ponto fraco e como superar, isso vale para qualquer característica, tá, pessoal? Eu vou dar um exemplo concreto, vai, para ficar mais palpável. Vamos pegar uma característica que talvez a pessoa tenha, orgulho, ego exacerbado. Eu olho no início e talvez ter o ego, o orgulho exacerbado, é uma montanha.
é enorme, é algo assim de outro mundo. Como é que eu venço algo assim? Certo? Tem que fazer esse tipo de pergunta. É um anjo enorme, como eu falei, a má inclinação, é um anjo enorme que me incita a ter orgulho o tempo inteiro. Aliás, vou fazer um parênteses aqui, tá? Eu, particularmente, tenho uma birra pessoal com o termo autoajuda que surgiu ultimamente. Eu acho que a gente vive numa época tão egoísta que até no quesito ajuda inventaram o termo autoajuda, né? Recentemente. De onde que tiraram a ideia de que uma pessoa pode se autoajudar, né? No sentido de se curar ou se resolver sozinha. Se você tem uma doença ou uma enfermidade grave, Deus nos livre, física, por acaso passa pela sua cabeça que você vai se autotratar e se autocurar ou você vai no médico? Né? Por que com problemas emocionais, problemas de caráter ou problema de personalidade seria diferente? O que te faz pensar, ou o que faz as pessoas pensarem, que se você tem um problema, vamos supor, de baixa autoestima, por exemplo, ou de orgulho, ou de raiva, que você consegue se curar sozinho? São problemas muito sérios, tá, pessoal? Você precisa ir buscar ajuda fora. Você precisa ir buscar um psicólogo, um terapeuta, um líder religioso, espiritual, que seja. Mas essa ideia de autoajuda, tá? E nem digo ainda a ideia de que às vezes lendo um livro de algumas páginas sobre autoestima ou sobre controle da raiva, né? A ideia de que com isso você vai conseguir sozinho resolver seus problemas emocionais. Cuidado, esse tipo de ideia é altamente enganoso, tá? Para não dizer muito perigoso. Por mais que o livro seja prático e tenha exercício, viu? Também não estou falando disso. A Kabbalah tem um ditado que diz: um prisioneiro não consegue se libertar a si mesmo da prisão. Cuidado com esse tipo de ideia. Mas enfim, fechando parênteses, voltando ao exemplo que eu estava dando. Uma pessoa que tem um orgulho exacerbado, tem esse problema de caráter, né, esse atributo. Como é que ela vai vencer essa montanha enorme? A Torá diz para ela: sozinho você não consegue, mas sai para a guerra. Só faz isso, sai para a guerra. E se você realmente sair, eu, Deus, né, a Torá diz, eu vou entrar na luta e coloco o inimigo nas suas mãos. Se eu perceber que a sua saída para a guerra é original e genuína, autêntica, eu vou colocar o inimigo nas suas mãos. Bom, mas tem uma continuação. Vamos aprofundar ainda mais. Vamos lá. Você foi para a guerra, viu a mulher bonita, tá? Pegou essa mulher bonita. Você não conseguiu aguentar a má inclinação, tá bom? Você ficou louco por ela, pegou. Deus falou: tá bom, pode pegar. Já vimos, né? Deus deu autorização. É algo, inclusive, como a gente disse, fora do padrão. A Torá, em geral, diria não. Você tem que controlar a sua má inclinação. Mas aqui ele falou: tá bom, você estava numa situação de guerra, eu te coloquei, deixei você pegar. Tem as condições, tá? Eu nem vou ler aqui, mas quem quiser ler os versículos seguintes, ele fala: você tem que trazer ela para casa, trabalhar o cabelo dela, fazer as unhas, deixar ela chorar a morte do pai, da mãe, trocar as roupas dela, enfim, tem lá as condições, fez todas as condições, ela virou a sua mulher. Você fez tudo o que precisava. O que vem a seguir? Versículo 16 de Deuteronômio 21. A Torá começa a falar o seguinte: agora tem um homem com duas mulheres. Uma delas é amada e uma delas é odiada. Guarda isso. Depois disso, a Torá continua no versículo 19, aí um homem tem um filho rebelde. Pergunta: de onde veio isso? Por que a Torá mudou de assunto? Estava falando da guerra, de ver uma mulher bonita, quis a mulher, peguei, fiz o procedimento, virou minha mulher. E aí agora fala de um homem com duas mulheres, uma amada, uma odiada, depois muda de assunto, fala de um filho rebelde. O que está acontecendo aqui? A Kabbalah ensina, pessoal, que uma coisa é consequência da outra. A Kabbalah está falando de um processo sequencial. Como assim? Você foi atrás do seu desejo egóico, do seu desejo imediato, do seu desejo irracional, que veio da má inclinação, certo? Você quis a mulher bonita por uma paixão ardente. Olhou, quis, tal. E aí você viu a mulher e você jurou que ia mudar ela, né? Tá, não era o mais ideal, eu não devia ficar com ela, mas eu quis. Aí eu falei: tá, eu vou fazer o processo, eu vou trazer ela para casa, vou fazer ela se converter para o povo de Israel, vou seguir todo o protocolo, tá bom, ok. Deus falou: tá, pega, tá bom, eu deixo. Ok, não tem problema, leva, tá tudo certo. Naquelas. O que a Torá está falando? Eu já te aviso, faz tudo isso, mas já saiba que, na comparação, se você tiver duas mulheres, essa que você está fazendo isso e que você pegou por causa da má inclinação,
ela te será odiada. E não só isso, não que essa mulher te será odiada, mas dela vai te sair um filho rebelde. Tá entendendo o processo sequencial? Essa mulher vai te dar dor de cabeça. O fato de você ter escolhido ela por base na má inclinação vai te dar dor de cabeça. A dor de cabeça não vai compensar o prazer que porventura você sentiu ao ter escolhido essa mulher lá atrás, ao ter pego essa mulher lá atrás. Se não ficou claro, vamos trocar em termos práticos ou em bom português. É aquela velha questão que a gente às vezes faz na vida, pessoal. Trocar um prazer atual e momentâneo, né, imediato, por um prazer posterior e duradouro. Trocar, né, um por outro. No meio da guerra, você pode pegar a mulher bonita que você viu? Pode. Mas é bom você saber as consequências. E aí está o problema. Por quê, pessoal? Porque na maioria das vezes a gente não sabe as consequências. Ou a gente não vê. Ou às vezes a gente até sabe, mas a gente não quer ver. Né? A gente fecha os olhos para as consequências. E o que a Kabbalah e a Torá estão falando para nós? Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque na hora que a gente age com base no momento, na má inclinação ali da hora, as consequências podem ser funestas. As consequências podem ser bem ruins. Eu não vou dar exemplos práticos de como isso pode aparecer na vida da gente, né, de vocês que estão assistindo o vídeo, porque eu acho que é bastante óbvio, eu acho que vocês sabem do que eu estou falando, mas eu vou citar um episódio bíblico que está me vindo à mente e que eu acho que isso fica bem ilustrado ali. É a famosa história do Esaú vendendo a sua primogenitura, né, o seu status especial de primogênito por um prato de lentilhas. Cada vez, pessoal, que a gente escolhe um prazer momentâneo que na verdade não é realmente o mais interessante para nós. Não tem nada errado, tá? Mas ele não é mais o mais interessante para nós. E a gente está escolhendo ele frente a um outro que era realmente para nós. Aparentemente a gente está ganhando, né? A gente acha que comeu o prato de lentilhas. Aí a gente fala, que maravilha. Comi, tô saciado, ganhei um prato. Mas o que vai vir depois é o quê? Eu ganho um filho rebelde, que vai me atazanar a vida. Ou se você quiser pensar, eu perco as bênçãos de primogênito, né, em termos da história do Esaú. Eu vou chorar amargamente pela escolha que eu fiz, como o Esaú chorou. Então, por isso que a Kabbalah ensina para nós o quê, pessoal? Que o que mais importa, na verdade, não é eliminar desejos da nossa vida. A Kabbalah não advoga muito isso. A gente pode e deve desejar, e ir atrás de desejos, e ir atrás dos prazeres. Mas o que sim importa é a gente saber muito bem de onde estão vindo esses desejos e essas buscas por prazer. Essas buscas são do que a gente chama de má inclinação e, portanto, são algo mais baixo, momentâneo e sem muita perspectiva de futuro, de missão de vida, de quem eu sou, ou são desejos mais da alma, mais elevados e que levam em consideração a minha essência, o meu propósito e a minha identidade. Se eu tenho isso muito claro, eu sei muito bem também o que eu escolho e o que eu não escolho. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.